Deus abençoe o pessoal de casa, abençoe a vocês aqui, sejam todos muito bem-vindos. Com a graça de Deus, eu vou pedir para que a gente possa se ajoelhar e fazer a nossa oração inicial. Pai amado, de misericórdia, de amor, de verdade, Pai de justiça, aqui estamos ajoelhados diante do Senhor para pedir uma semana abençoada, uma semana de vitórias sobre todos os tormentos, sobre todos os problemas, uma semana que nós possamos ser obra do Teu trabalho, uma semana que a gente possa ser, Pai, a Sua vontade. Que hoje a palavra de Deus desça aqui e que me use para que seja proclamado a vinda de Jesus é a glória da salvação. Porque fora isso não somos nada, Pai, se não for a Sua vontade. Por Jesus ao qual nos amamos. Amém. Antes de qualquer coisa, a bênção de Deus para todos vocês. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito interessante, que quase muita gente não comenta, que chama-se as leis inabaláveis da vida. Essas são as expressões que Jesus fala quando ele apresenta suas parábolas. E hoje a gente vai começar com o versículo de Isaías, capítulo 38. E aqui no capítulo 38 ele vai falar sobre Isaías e Zedequias. Ezequias, né? Ezequias aqui tinha acabado de chegar de uma guerra contra os Nínives, na cidade de Nínive. Ele ganhou por milagre, né? E há um certo tempo ele começou a se adoecer. E essa doença era exposta diante do ventre dele, e ele entrou em grande tormento. A gente vai ler a história para a gente conseguir entender ela, como é que ela funciona. Então, no capítulo 38, versículo 1 diz assim: Naqueles dias Ezequias adoeceu e de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe a ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai, diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouviu as tuas orações e viu as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e a ti a essa cidade, e defenderei essa cidade. Fazer-te a isto a parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá estas palavras que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia inclinado. E aqui, a partir do versículo 9 até o versículo 16, até o versículo 20 praticamente, é um cântico de Ezequias agradecendo a Deus sobre a vitória que ele teve sobre essa doença, que foi mais um milagre. Mas o versículo 17 ele deixa uma coisa muito bonita. Ele fala aqui: Eis que foi para mim a paz que tive uma grande amargura. E lá no versículo 21, ele diz assim: Ora, Isaías dissera: Tome-se uma pasta de figos e ponha-se como emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Também dissera Ezequias: Qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Esse daqui é um capítulo que muitas das pessoas leem e acabam não entendendo. Eu, praticamente, desde quando eu peguei a Bíblia para ler há mais de 10 anos atrás, eu sempre tive essa confusão de uma história onde ela começa, ela é interrompida por uma oração de Ezequias, e lá no finalzinho ela dá continuidade lá do começo. Porque se a gente tirar aqui
essa parte que Ezequias faz essa oração, só colocando ele no final, a gente vai entender muito bem que é assim. Ezequias, então, adoeceu, tinha ali na sua barriga uma úlcera, estava exposta e ele ia morrer. E então ele pediu para Deus, porque até então o sinal que veio, ou a informação que veio para ele é que ele ia morrer, não adianta pelo que era visto. E ali no choro dele, ele pediu para Deus e Deus ouviu a oração dele e mandou um milagre. Vou te dar mais 15 anos. E Deus também deu uma benção. Vou curar essa doença. E essa doença aqui, ela foi curada, assim como um emplasto dos olhos daquele cego que estava lá no lago de Siloé, né, como Jesus fez. E aqui é praticamente a mesma coisa. Só que aqui era uma pasta de figo, que ele precisava somente passar por cima. Mas é interessante que Isaías fala para ele assim, ó, passa a pasta de figo para você melhorar. E aqui ele diz assim, que sinal que Deus vai me dar para que eu consiga provar que realmente isso vai acontecer? Ora, passa a pasta. É muito irônico. E a Bíblia inteira, ela mostra exatamente personagens vivos que foram nossos antepassados, e assim como nós, que somos dessa forma. A gente sabe o que é para fazer, mas a gente não faz. Nessa situação, ainda que ele não queria, que ele queria um sinal que Deus mandasse para ele, e Deus sabendo que isso era uma coisa irônica, e ironia, para quem não sabe, é quando você sabe o que deve fazer e não faz. Mas você, de certa forma, diz alguma coisa contrária. Para quem é literalista, para quem ouve e é vendo isso, acha que é praticamente uma zombaria. E Deus, diante dessa zombaria aqui de Ezequias, ele tem o amor de mostrar um sinal. E o sinal que deveria ser mostrado poderia ser qualquer coisa simples ali para ele, mas fez com que o sol retrocedesse 10 graus. E era para ser olhado lá na escadaria de Acás. Tudo isso por causa de alguém que precisava primeiramente ter certeza do que ia acontecer para depois ter fé. E nós somos desse jeito. Sabemos que existem caminhos errados, que são errados, que não é para ir ali. Mas eu preciso ter certeza. Eu preciso ter certeza de que realmente aquilo ali vai me fazer mal. Só aí eu vou crer. E aí a gente aprende aqui também duas coisas muito importantes. Será que as nossas orações, elas estão sendo corretas? Porque aqui a gente vê que entre milagre e bênção, o milagre ele sempre surge de algo sobrenatural, que não é coisa humana. Mas também tem uma bênção, que são coisas sobrenaturais que acontecem, que nos faz progredir, que faz a gente poder viver, ter saúde e tudo mais. Mas muita gente pede milagre. Mas aqui a história mostra que o milagre ele vem quando você está em crise. Então, se eu for ficar pedindo milagre, que vida maldita que eu tenho, que eu preciso ter crises. Uma crise atrás da outra para poder ter milagres e milagres. Será que eu não precisaria ter bênção apenas? Será que o que a gente pede não seria me dar uma bênção para resolver isso? Talvez a gente não consiga entender, porque a gente não tem uma doença que nos faça entender que a qualquer momento eu possa morrer. Aqui na igreja a gente tem a nossa irmã, tem outras pessoas que têm doenças que há 10 anos, 15 anos atrás o médico falou assim, ó, você não vai durar. Não é verdade? O médico fala uma coisa dessa, mas aí Deus fala assim, eu vou te acrescentar mais um tanto de vida. Olha que milagre. E agora a gente pede um milagre para conseguir resolver um problema que às vezes chega a ser até banal. Quando a gente olha a questão da bênção, essa é a palavra, é o resultado, é a frase, é a esperança que Deus deu desde o tempo lá das pessoas que já eram com Arão. Vão ser pessoas que vão ter grandes bênçãos na vida por andarem com Deus. E quando a gente vê eles caminhando diante de tantas tempestades da vida, a gente vai entender que o cativeiro às vezes era necessário. Era necessário para que eles pudessem entender
que ali não havia liberdade, não havia tempo, não havia sacerdote, não havia onde encostar a cabeça, não havia lugar para orar, a não ser orar em si mesmo. Orar em si e em qualquer lugar. Se eu estiver trabalhando, eu vou orar. Se eu estiver andando, eu vou orar. Se eu estiver com problema, eu também vou orar. Porque somente através dessa oração é que faz a gente começar a entender o que é uma transcendência espiritual. E é nessa oração que eu faço que eu consigo entender Deus tomando conta da minha vida. A qualquer momento, a qualquer hora, qualquer dia. E é somente assim que a gente consegue entender o porquê esses do passado conseguiam ter a ligação direta com a palavra de Deus e hoje a gente talvez não. Mas precisamos passar por isso? Não. Precisamos só ter o exemplo deles e não passar por tamanha crueldade que foi passada essas pessoas no passado. Então essa transcendência é que deu para eles a capacidade de ter Deus no seu caminho e entender que não precisaria mais de nada. É Deus que me mostraria que em cativeiro, em qualquer lugar, a minha vida vai ser baseada pela fé. E a fé vai me trazer milagres nos momentos que serão necessários para milagres e as bênçãos no momento que são necessários para as bênçãos. Então eles vão, e ainda que tenha toda essa espiritualidade, essa transcendência, ainda foi necessário que Deus viesse e colocasse os mandamentos. Os mandamentos que poderiam ser, que são, tanto para eles como para nós, bases para que a gente consiga viver da forma como é objetivada por Deus. Mas os mandamentos, eles vêm e não comovem absolutamente ninguém. Seja pessoas que vivem em ilhas, sejam tribos de índios, sejam pessoas em locais assim de distâncias remotas, seja rico, o pobre, o doente, qualquer um. Dizer a ele, honra pai e mãe, para ele não vai ser novidade. Dizer a ele, não roube, não vai ser novidade. Porque isso é uma lei da existência. É uma lei que você já nasce sabendo que isso já é errado. Para muitas pessoas, ainda que se diga, eu compreendo a lei, não compreende. Porque precisaria ver Jesus para passar para nós o significado dela. Não o significado do que é lei. A lei da voz, a lei de um humano para humano. Precisaria ter uma lei da existência da vida. A lei de Jesus, como ele tenta expressar, é como a lei do vento. O vento vem, se ele vir forte, ele vai derrubar. E nós não temos o que fazer. E eles expressam outras leis e outras fontes e tudo mais. Mas, quando a gente olha agora, essa transcendência espiritual, que eu só tenho Deus, eu acredito em Deus, e só Ele é minha fonte de vida. E eu tenho os mandamentos, cujo qual são expressos aqui para que todo mundo possa entender. Desde os judeus mais antigos, os israelitas mais antigos, os judeus, os remanescentes e todos os ouvidos que existem pela face da terra, existe uma explicação só. Como viver com felicidade. E ela te traz os sinais da vida. E ele é formado por 3 coisas. Quando Deus cria o homem, ele não consegue, ele não pode, não tem como ele viver sozinho. Então ele precisa ter alguém para amar. Não precisa ter uma mulher, precisa ter alguém para amar. E foi escolhida a mulher. Depois, Deus diz claramente que a vida precisa ter trabalho. O trabalho, então, é o nosso dom, que a gente expressa, que a gente cria, que a gente vive em conjunto. E o terceiro e último é: precisamos ter um guia, que só é Deus. Porque
tanto na igreja, como numa casa, como numa escola, há objetivos. Se a gente se une, precisa ir para algum lugar. A lei da vida, seguir a lei, os objetivos ou os destinos mundanos, a gente sabe que a gente só vai cair em tentação e em problemas. Então a gente precisa ter Deus. Então a lei da vida são 3. Ter alguém para amar, ter um trabalho e poder trabalhar para conviver com essa pessoa em união e ter Deus para poder ser. Qualquer outro tipo de coisa que você pensar não cabe no entendimento do que é uma vida. Essa é a vida que Deus objetivou, com pecado ou sem pecado. Mas a partir do momento que a gente vive aqui, ou que você percebe qualquer coisa fora disso, você vai ver que não são coisas armadilhas, não são coisas feitas por ordem do diabo, são simplesmente pessoas que você pode considerar como demônios. Então, se ao invés de eu amar a pessoa que está do meu lado, eu desrespeito ela, você não é bom. E fora ser bom, que a gente considera como Deus, a gente só pode considerar coisas do inferno. Por que a gente precisa falar claramente ou literalmente certas palavras? Para que a gente possa entender que a vida, ou essa realidade que existe, essa lei que é inabalável, que a gente não consegue mudar, ela é muito mais existencial, muito mais qualitativa do que a gente possa imaginar. Então, uma traição, uma desonestidade, uma mentira, ela chega a ser, para Deus, numa proporção que, assim como os animais, que se pega o sangue e joga na parede, é fedorento, é horrível, é ridículo. Se agora alguém aproveita do teu trabalho, aproveita de você, aquele que fala que ama a Deus, mas não ama, esses são mensageiros do inferno. E deixamos bem claro, se somos considerados filhos de Deus, os outros não são filhos de Deus. E só tem 2 governos na Terra, o mal e o bom. Que a gente possa entender isso. Que a gente possa começar essa semana, um novo mês agora de agosto, com os objetivos que nós temos, né? Da casa, pagar contas. A gente possa mudar essa questão espiritual, que fica dentro da gente também. Né? E a gente está falando sobre a questão das leis inabaláveis da vida. Existem algumas coisas que, conforme a gente estava comentando, que a gente tenta. A gente sabe que está errado, a gente sabe que não vai dar certo, a gente fica insistindo. Se alguém tivesse coragem de pular de um prédio, acreditando ter fé que quando chegasse lá embaixo nada vai acontecer, é coisa quase que ridícula falar isso. Alguém que ainda pensa que eu posso chegar perto de uma fogueira, botar a mão numa brasa e achar que eu vou segurar aquela brasa porque nada vai acontecer comigo, é descomungal. Porque é uma lei da natureza. É a lei da natureza a gente saber que no mês após o inverno vai chegar a primavera e vai começar a chover. E a gente não consegue mudar isso. Quando a gente olha Jesus, e ele vem apresentar suas parábolas, ele quer mostrar exatamente essas leis inabaláveis da vida. Existe uma lei da gravidade. Tudo que está em cima cai. E você não vai mudar isso. Existe uma lei do fogo, conforme a gente falou, que se você pôr a mão no fogo, você vai se machucar. E você não vai mudar isso. Existe uma lei que significa assim: se você não for fiel em pequenas coisas, você não vai ser fiel em grandes coisas. Existe uma lei, e essa mesma lei, que fala assim:
Se você não tiver compromisso com pequenas coisas, você não vai ter compromisso com as grandes coisas. Se você não for uma pessoa que possa confiar em pequenas coisas, também as grandes não são. Depois ele vem e fala sobre a questão do semear. É quase que loucura você brincar com Deus, achando que o que você quer zombar com Deus não vai retornar. A lei da vida é o que você semeia, você colhe. E isso nunca vai mudar. Se eu tenho a capacidade de enganar pessoas e me dar bem, o resultado vai ser injustiças que vão apresentar-se na minha vida que eu não vou saber de onde que vem. E a partir do momento que ela chega, eu não vou conseguir lembrar das sacanagens que eu fiz lá atrás. E aonde que eu vou colocar essa culpa? Eu vou colocar em Deus. Deus está com o peso da sua mão sobre mim porque eu não sei o que aconteceu. Não. É a lei do que você semeia, você vai botar. Eu, quando morava no litoral, uma vez eu fiquei impressionado, porque na parte da tarde, como eu ficava muito cansado, eu ia sozinho para a praia e tentava relaxar diante dos estresses que eu passava. E alguma hora, eu não sabia que hora que era, entre 6h30 e 7 horas da noite, quem mora no litoral sabe muito bem o que acontece. Existe um vento muito forte que ele chega do nada. Ele vem do nada da terra, ele vai forte, levanta um poeirão, dura coisa de 30 segundos. E de repente o mar para. E aquelas ondas param. E tudo fica calmo. Quem vai à noite para a praia consegue ficar naquela banheira com aquela água quente. E as pessoas adoram. Mas talvez as pessoas nunca se perguntam por quê? Por que estava com onda e agora está sem onda? E aí eu passei praticamente anos procurando essa resposta, porque eu não sabia o que aconteceu isso. E eu fui outras vezes. E outros dias que eu percebia que eu ia na praia, eu sentava e percebia que aquilo ali não acontecia agora às 6 horas. Acontecia às 9 da noite. Por quê? Eu não sabia. E fui. E um dia, eu não sei. Eu não me lembro se eu peguei um livro, o que aconteceu, mas dizia muito claro assim. Era uma visão holística. Como se eu tivesse um livro, eu não sei como, eu só sei que era uma imaginação, que dizia exatamente assim. Quando o sol, ele aparece e ele começa a esquentar, ele esquenta a porção de terra e também esquenta a porção do mar. A terra, por ser seca, ela vai realmente esquentar mais rápido e esse ar quente vai subir. Essa porção pode ser o continente ou o país inteiro. Quando esse ar quente sobe, ele então puxa essa água, esse ar gelado do mar. E por isso que faz as ondas. Porém, quando chega a tarde, no pôr do sol, ao contrário acontece. A terra ela vai secar mais rápido. Ela vai esfriar mais rápido. E vai acontecer o reverso. A água quente agora do mar vai fazer o contrário e vai puxar esse vento frio da terra e vai bater nas ondas e as ondas vão parar. E eu passei, e tenho até hoje, a convicção de que quando eu pego a Bíblia e leio a viração do dia, isso me toca profundamente. É uma coisa muito particular minha. Mas isso não vem ao caso agora. O que acontece é que essa é uma lei inabalável e ela nunca vai mudar. É algo que acontece todos os dias. E nenhum homem vai conseguir mudar isso com qualquer que seja a tecnologia que existe. Isso que acontece é algo que foi criado por Deus. E Deus também criou as leis. E essas leis, assim como Jesus disse, não vão mudar nem um pingo e nem um tio.
Então, essa noite foi apresentado coisas da natureza, leis de Deus, leis morais, que a gente não precisou pegar a Bíblia, não precisamos ficar lendo textos, precisaríamos somente compreender como é que elas funcionam. E se a gente compreende como elas funcionam, a gente tem que lembrar que Jesus sempre dizia assim: se você tem ouvidos, você deve ouvir. Se você tem olhos, você deve ver. Se você tem cérebro, você deve compreender. Se você tiver coração, você tem que discernir. É só uma decisão nossa de compreender que a vida está aí, os acúmulos de problemas estão aí, as leis inabaláveis da vida existem. Nós estamos num caminho que é um caminho bom, porque escolhemos estar no caminho da salvação e da volta de Jesus, assim como expresso pelas leis de Deus, pelas Escrituras, que há milhares de anos vem sendo apresentada por pessoas que sofreram muito mais do que a gente, e que isso agora chegou a nossas mãos, e que temos a obrigação de fazer como eles, de passar para aqueles ainda que estão vindo. E precisa de uma coisa: você quer fazer parte ou não quer fazer parte? Porque haverá um momento, assim como o Apocalipse fala, que os cânceres serão expostos. Não vai ser câncer de doença, não. Mas vai ser do mais ruim que você existe. A doença que existe diante da bondade, diante do que é bom. E ali vai ser colocado para que todo mundo possa ver, para que todo mundo possa apresentar seu câncer. E hoje a gente já está vendo. Se você sair na rua e perguntar a profissão de um cidadão, ele vai falar: eu sou bandido. Se você apresentar para o outro, ele vai falar: eu sou corno. Se você apresentar qual que é a tua profissão, eu sou malandro, sou um bêbado. E aí, Apocalipse diz assim: os injustos continuem nas suas injustiças, que os ladrões continuem roubando, que os santos continuem santificando. Essa é a compreensão que a gente precisa ter. Hoje a gente finaliza, não fomos longe, foram palavras duras, mas necessárias. Amado Deus, te agradecemos por esse momento de união, de consagração, e viemos com o coração aberto para ouvir as duas duras palavras diante dessa guerra espiritual que existe. O Senhor me usou, nós te agradecemos, e virão outros que serão usados, e nós te agradeceremos, porque sabemos que aqui é o único caminho curto, reto e justo, mas um caminho que tem sabor de mel. Te agradecemos, porque quando temos confiança e quando temos total arbítrio de saber que este é o caminho correto, nós não sofremos. Porque a armadura de Jesus está conosco. Estaremos para lutar. Somos fortes. Estamos diante de dificuldades que sabemos que não perderemos porque o Senhor está conosco. Assim como a Arca da Aliança, espiritualmente o Senhor vai na nossa frente. Jesus montado no seu cavalo é o nosso príncipe, nosso guerreiro, que abre caminhos e mostra e nos leva no caminho da salvação. Que o Senhor abençoe esses meus irmãos, abençoe todos a qual estão sendo intercedidos de oração, os pobres, os doentes, os enlutados, os tristes, os confusos, e que nesse momento caia sobre eles graça, a graça de escolher o caminho da vida. Em nome de Jesus te agradecemos por Senhor Jesus, nosso Rei. Amém.
Música